Ajoelhar-se é um ato penitencial. Sim, pode ser. Só que esse ajoelhar-se aqui, ó, é culto supremo de adoração, ó. Meu Deus, estás aqui, no véu do sacramento. És tu, meu Deus. Estás aqui. E eu até adoro as palavras que o sacerdote fala, porque ser persona Christi significa não é representante de Jesus, é a pessoa dele, persona Christi, a pessoa de Cristo. Não são os meus lábios, são os dele. Quando você escuta, tomai e comei, isto é o meu corpo, quem está falando é Jesus. E desculpe mergulhar na adoração, você tem direito até de adorar a voz da consagração, quando você escuta, porque ele é o verbo de Deus. Então adorar as palavras, hein? Como você adora o Evangelho, adorar a palavra de Jesus da consagração. Isso é o meu corpo, essa palavra já entra na tua alma como ato de adoração. Isso é o meu corpo, isso é o meu sangue. E você, quando o sacerdote maravilhosamente, olha o momento sublime que a igreja, por que a igreja mandou com a sua tradição tão especial, que o sacerdote após a consagração elevasse o Senhor? Antes não havia elevação. Mas por que a igreja hoje diz: levanta, levanta o teu Deus, ergue o teu Deus da consagração, levanta para ser adorado? Claro, o único fundamento de levantar o Senhor na consagração, qual é o fundamento? Para que Ele seja adorado pelos fiéis, por mim sacerdote, por vocês. Então o teu olhar, nunca incline a cabeça na consagração, olhe para o Senhor. Se na cruz, se quando você olha para a cruz, você lembra, na cruz Jesus me amou, na cruz Jesus me amou, eu acredito. Quando você vê a hóstia consagrada se levantar, você pode dizer: agora Jesus me ama. Presente, Ele me ama, é o Calvário, é o sacrifício, é a sua carne, não existe mais pão, é sua aparência. Não existe mais vinho, é o sangue de Jesus. Então nós adoramos, maravilhosa presença do Senhor, na noite em que foi entregue. O Senhor Jesus nos deu a Ele mesmo. A noite de hoje excede a noite da criação. O mistério de hoje é maior que o mistério da criação. Se na criação o Senhor se humilha, que a criação é um ato de amor de Deus, é um ato de humilhação. Ele está se dando na criação, criou tudo para nós, a criação. Ato belíssimo da humildade de Deus, da humildade, da humilhação, por que não dizer, da humildade do Senhor. A criação criou o céu e a terra, o firmamento, que linda criação. Mas não bastava a criação, o Senhor, por causa do amor, Ele entrega o seu Filho, encarnação do Verbo. Mistério de humildade ainda maior. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Que lindo isso, que maravilhoso no cristianismo. Verdade de fé que é nossa. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Se eu me ajoelho diante da criação, que linda criação, não? Quantas vezes nos ajoelhamos diante de uma bela montanha, para oração, não é? E dizer: Pai, obrigado por essa paisagem, por essas montanhas, que linda criação. E até espontaneamente nos ajoelhamos e adoramos a Deus no coração, e agradecemos a criação. Na encarnação do Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Até na tradição da oração do Ângelus, quando diz assim: e o Verbo se fez carne, é tradição a gente colocar os joelhos no chão, porque o Verbo se fez carne. Deus assumiu a natureza humana, exceto o pecado. Jesus, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. E o Verbo se fez carne, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 2. E o Verbo se fez carne, e adoramos a humilhação do Senhor.
Mas não basta isso. Há um terceiro ato de humilhação, há um terceiro ato de humildade do nosso Deus. Ele vai, após a encarnação, ser obediente até a morte e morte de cruz. Está aí na carta aos Filipenses, capítulo 2. Aniquilou-se, olha aniquilamento. Aniquilou-se, sem deixar de ser Deus, sendo igual a Deus, mas obediente até a morte e morte de cruz. Mas acima da criação, acima da encarnação do Verbo, acima exatamente da ida de Jesus até a cruz, hoje é o ápice da humildade do Senhor. É o extraordinário da humilhação do Senhor. Ele vai entregar o seu corpo como comida e o seu sangue como bebida. Você pode perguntar: católicos, vocês acreditam que Deus é crucificado? Muitos não acreditam. Vocês acreditam que Deus é crucificado? E eu pergunto: vocês acreditam que Deus é sacramento? Vocês acreditam que há uma humilhação que supera a da cruz? Porque quando Jesus é alimento, não é mais pão. Você não come pão na missa. Não te engane os sentidos, você não degusta pão. Não existe mais pão, você está degustando a carne de Jesus, e Ele está sendo consumido por você. Humilhação, Ele não leva em conta tuas fraquezas, tuas limitações, teus pecados, tua rotina, a rotina que você tem da missa, às vezes a vontade de não vir à missa, aquilo que você faz com a missa tantas vezes. Ele não leva em conta a tua fraqueza, Ele não leva em conta tudo aquilo que você faz, não leva em conta a tua rotina, como eu já falei. Não leva em conta o perigo de profanação. Quanto Jesus é profanado ainda hoje na igreja? Quanto Deus sacramento é profanado ainda hoje na igreja? Infelizmente, quanto ainda o Senhor é pisado na igreja, mas Ele não leva em conta nem isso, Ele continua se dando. Isso é humilhação ao extremo. Isso é entrega de amor ao extremo. E a noite de hoje, vocês pensam que é brincadeira? Vocês pensam que é simbolismo, como acreditam os não católicos, que Jesus deu a sua carne como comida, o seu sangue como bebida, na última noite da sua vida? E se você se encanta com a criação, se você se encanta com a encarnação do Verbo, se você se encanta com Jesus na cruz, a glória do Pai, você deve se encantar ainda mais, você deve se elevar ainda mais com tão sublime sacramento da igreja. É Ele mesmo, é Jesus, é o Senhor. E você pode perguntar: como é possível? Como é possível o meu Senhor ser alimento? Eu repito, Ele não é pão. Parem de pensar que Jesus sacramental